tarde a todos. Não estou vendo o rostinho de alguns, né? De todos, aliás, só de alguns. Mas é um prazer enorme com essa grande e riquíssima oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me chamo Keller Munhão, sou psicanalista clínica há 2 anos e meio e tive essa honra de um grande desafio estar aqui, né, compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento, da minha dificuldade dentro dos meus atendimentos, assim que eu me formei. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Aqui o meu ambiente, não sei se está muito claro, se está muito escuro. Se tiver com dificuldade ou no som, vocês me sinalizam que então está todo mundo bem, né? Ai, graças a Deus. Orei muito Está por esse conseguindo momento, ver, gente. as figurinhas? Boa tarde. Você viu as figurinhas que a gente Estou vendo, tá bom. estou vendo. Bom, gente, muito feliz, dá para ver o nome de alguns aqui, né? Camila, Márcia, Eliane, Bernadette, Jocilene, Sirlene, não dá para ver todos, mas é um número grande. Muito, muito, muito feliz por essa oportunidade, né, de estar conhecendo vocês. Já estive desse lado e sei como é desafiador para nós, né? Embora mesmo formada, é desafio todos os dias. Mas é com o nosso conhecimento diário que a gente cresce e amadurece, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, dentro da parte analítica, né? Do paciente, eu gosto muito de trabalhar com a parte infantil. Trabalho com jovens, trabalho com terceira idade, trabalho com gente madura, né? Então, eu atendo um pouquinho de cada público, mas confesso para vocês que o meu coração impulsiona muito por crianças e adolescentes. Então, a nossa escuta analítica por trás dessas crianças e os sintomas que elas têm. Nós tivemos, né, na nossa infância, e até os dias de hoje a gente carrega algumas dificuldades. E eu sei que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um vai ter grandes histórias para contar, assim como eu também tive a minha. Então, eu vou contar um pouquinho, mas para a gente entrar dentro do assunto, vocês entenderem, já que me trago isso, né, a questão da importância dessa escuta analítica, que é, para nós hoje, um grande desafio, ainda mais para uma criança. E eu escuto muito dizerem, muitos pacientes chegam para mim em consultório e me falam assim, porque aquela psicóloga, aquela terapeuta, aquela psicanalista, eu ia para lá, ela ficava só olhando para minha cara, sim, estou entendendo, sim, e só escutava. E não me falava muito, mas as pessoas acham que nós, né, muitas das vezes a gente tem que opinar pela vida do nosso paciente, mas não é bem dessa forma. A gente tem que mostrar as linhas de conhecimentos, os resultados que elas têm, mas a gente não pode, como eu sempre falo, né? Eu não tenho na vida de ninguém uma bolinha de cristal que eu vou olhar para ela e vou dizer tudo que você está pensando, se você não senta no consultório, ou aqui mesmo na telinha, e você abra a sua vida e que a gente possa ter verdadeiramente uma escuta analítica e contar realmente o que eu estou sentindo, e o profissional do outro lado poder dizer realmente o que eu posso realmente te ajudar dentro do que você está me contando, quais são os sintomas realmente que eu posso te ajudar. Então, isso é um grande desafio para nós hoje dentro de um consultório, e a gente tem que tentar mesmo, a gente pega pacientes muito ansiosos, outros mais tranquilos. Então, quando a gente tem um paciente muito ansioso, eu tenho 3 pacientes extremamente ansiosos, que não me deixa nem muito falar. Então, aí sim, a gente tem que entrar com a escuta, deixar a pessoa botar tudo para fora, e no momento certo você entrar com a tua fala. E aí sim você apresentar para ela o que são os seus sintomas, o que eu vejo dentro de você que pode estar te causando essas feridas, essas dores, e ali você começar a trabalhar dentro de alguns sintomas, de alguns transtornos que no momento apresenta para você. E aí vai depender do terapeuta, do psicanalista, do psicólogo ou do profissional que seja dentro da sua formação,
e você dizer para ele, não, é assim, eu vou ter que te indicar e não passa mais de nós, eu te indico, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, e ali vai bater junto com as minhas informações, e ele sim vai te dar uma medicação. Isso, gente, aconteceu comigo a minha primeira vez com uma criança de 10 anos. E chegou por indicação, uma criança de 10 anos. Esse é o motivo da minha fala, né, dentro do tema que eu escolhi, que para mim foi um marco muito grande e um grande desafio até os dias de hoje dentro do consultório. Uma criança de 10 anos que tentou suicídio, ele e a própria mãe. E quando chegou esse desafio para mim, me perguntando se eu atendia criança, eu fiquei, e agora, o que eu faço? Pensei muito, mas aí a gente sente aquela vozinha no coração, né? Eu fui chamada, não é só pela uma profissão, mas um chamado que quando a gente sente, por que vocês estão aqui? Eu tenho um propósito, eu creio que cada um de vocês também tem um propósito de vocês. Eu trabalhei 26, 23, quase 22 anos formada em contabilidade, e chegou um ponto que eu já não aguentava mais. Foi quando eu comecei a soprar outros ares e até onde eu cheguei aqui. Então, quando eu entendi isso, então a gente realmente resolve avançar, porque a parte emocional que a gente vive hoje dentro da humanidade é o que mais tem ferido, né, a parte emocional. Então, eu não pensei duas vezes. Pensei uma, e na segunda, meu coração impulsionou e eu resolvi receber o desafio. Essa criança chegou para mim no consultório, eu já era formada há mais ou menos um ano, não tinha atendido criança ainda, e eu estava com uma paciente dentro do consultório na hora, e ele, quando chegou, foi muitas brigas do lado de fora, e eu com a paciente no consultório não conseguia ouvir muito, prestar muita atenção na escuta dela, por conta do outro lado do que estava acontecendo com aquela criança. E o nosso tempo já estava acabando. Quando eu encerrei, cheguei na recepção. A mãe estava em desespero, porque ele não queria ser atendido. Ela meio que enganou ele, que ela iria levar ele para um consultório dentário. E quando ele chegou lá, ele viu que não era bem um consultório dentário. Então, ele viu que era um local, né, que para as crianças é coisas de maluco, e ele falou que não estava maluco, a mãe saiu e deixou ele comigo sozinho. Ele o tempo todo ficou de pernas cruzadas, com a mão nos olhos, no rosto, assim, sem querer me olhar e dizendo que me odiava, que ele odiava estar ali, que ele não queria, e se debatia, chorava, e chorava, e chorava. E aí eu sem saber o que fazer, porque eu, dentro da psicanálise, né, a gente estuda várias questões, mas tudo é um aperfeiçoamento que a gente vai ter ao longo aí da nossa carreira, né, ao longo dos nossos estudos, e a gente não para de estudar, a gente estuda o tempo todo. Então, eu fui começando a conversar, passar a mão no cabelo, nos braços, tentando acalmar ele. E é o que a gente também tem que fazer dentro dos consultórios, sendo indiferente de idade, né? E ali eu fui contando, meu coração foi funcionando, eu fui contando a minha história de criança para ele. E pedi que ele escutasse. E ele foi me escutando, a perna dele já começou a diminuir, a tremedeira, o choro dele já foi acalmando, mas o rosto todo o tempo ainda tampado. Então, quando eu comecei a contar a minha história, por incrível que pareça, por isso que a escuta, minhas amadas e amados, por isso que a escuta analítica ela é muito importante na nossa vida. Mesmo sendo em consultório, mesmo sendo na nossa vida secular, né, na nossa vida familiar. A gente precisa aprender a escutar. E quando se trata de escuta, muitas das vezes nós estamos muito dispersos em tantas situações.
Às vezes nós estamos sentados à mesa com a nossa família e a nossa mente está vagando dentro do que o filho ou o seu cônjuge está comentando com você. A tua mente está vagando todo o tempo, você está no telefone, você não presta atenção, enfim. Então, a nossa escuta analítica, que frise bem isso na vida de vocês, ela é o fator número 1. Não adianta a gente ter ferramentas, testes e mais testes, né? Abordar bastante situações de ferramentas, mas se a gente não tem uma boa escuta. Então, tudo vai começar na nossa carreira nesse intuito. Eu falo para vocês dentro do meu conhecimento do que eu aprendi em consultório com criança, que é o nosso tema hoje. E ali eu fui contando para ele foi diminuindo a intensidade, né, da tremedeira, dos gritos, dos choros impulsionados. Ele foi se acalmando e ele tirou uma mão, depois ele tirou a outra mão, e ele, de cabeça baixa, ainda não me olhava. E eu contando, e ele foi prestando atenção, até que chegou uma hora ele me olhou nos olhos. O caso dele, sem eu entender, porque não deu tempo de fazer uma anamnese, nem com ele, não deu tempo de eu fazer uma escuta também com a mãe, porque a nossa primeira escuta com criança, meninas, a gente precisa estar com os pais, né? Ou o pai, ou a mãe, ou os dois, que é muito importante, mas eu não tive esse privilégio. Ele chegou literalmente, toma aqui, resolve, tô indo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E sem entender a história, por Deus, assim, foi algo mágico, muito de Deus na minha vida. Ele passou pela mesma situação que eu. Eu sou filha de pais separados, desde os meus 13 para 14 anos, meus pais se separaram. E sem querer, dentro da minha história, a dele também era a mesma. E eu nem sabia. E ele foi me perguntando, mas por que seu pai saiu de casa? Porque o seu pai não tinha dinheiro? O seu pai traiu a sua mãe traiu o seu pai? E ali ele começou a desenvolver comigo uma conversa. E aí eu entendi, fui começando a ligar uma situação na outra, e quanto mais ele contava dele, eu mais contava da minha. Eu falei, mas a tia passou por isso, por isso, por isso. Ele falou assim, mas tia, eu também estou vivendo isso. E, gente, aquilo ali de 50 minutos, né, que é a nossa sessão, levou até quase 2 horas. E ele, no final, eu pude entender qual era a história dele. Uma criança que foi criado, na verdade, pelo pai, e a mãe sempre trabalhou muito, e o pai, eles inverteram as situações, o pai ficava com a criança e a mãe que trabalhava. Então, ele foi sempre criado pelo pai, tudo era pelo pai. Escola, deveres na educação, lazer, alimentação, comportamentos em casa, atividades físicas, tudo era o pai. A mãe só chegava à noite, conversava um pouco, beijo, mal fazia uma comida e ia dormir. E quando houve a pandemia, eles foram para um determinado local e lá ele teve que viver um tempo, e depois a mãe teve que retornar, porque era concursada, ela teve que retornar, e o pai ficou por conta de emprego. Ali começou todo o transtorno dele. E já em consultório, eu comecei a diagnosticar outras funções. Vi que não era só um trauma de uma separação. Comecei a ver outros comportamentos, que é como eu falei no início, a gente quer estudar mais. Olha que eu não tive nenhuma bagagem. Nós estudamos, acredito, não sei se vocês já passaram pela parte da embriologia ou se vocês ainda vão passar. Se vocês não passaram, gente, se joguem, se lancem, se aprofundem, porque é uma área muito gostosa de entender. Porque tudo começa lá dentro. Lá dentro, quando o feto realmente ele é formado. Aí você vai ver se você foi desejado, se você não foi. Eu já tive pacientes que são de abuso, né, sexual, de estupro, mas enfim. Então eu vi que esse comportamento não era só de uma separação.
e pedi à mãe, fiz alguns testes, aí chegou o tempo de eu realmente fazer o teste. Até então, só era uma questão de escuta. Eu só estava escutando a vida daquela criança. Até que eu entendi que não era só isso. Fui me aprofundando, fui me lançando mais nos conhecimentos e apliquei um teste de TDAH e um teste de TOD. Vocês sabem, né? Acredito que vocês conhecem, que é o que a gente mais é falado aí, transtorno opositor desafiador. Era uma coisa que ele tinha muito, ele tentava muito com a vida da mãe. Desde que ele chegou para mim, antes dele chegar, ele tentou uma vez e depois tentou mais 2 vezes. Natal foi a penúltima vez que ele tentou, ele fugiu de casa e a mãe ficou desesperada porque já era 11 e pouco da noite, mas enfim, então começou a gerar outras situações. E eu fiquei muito preocupada porque estava batendo os dois juntos. Mas nós, profissionais de psicanálise, nós não podemos, né, fechar um diagnóstico, a gente suspeita. E foi quando eu comecei a suspeitar, começando a estudar. Eu faço pós de TEA e transtorno de personalidade. Então, isso me ajudou muito. E conversando com umas colegas e outras, estudando, lendo livro e tal, foi que realmente eu comecei a entender que poderia ser. Chamei a mãe no consultório, expus a situação para ela, o pai veio também, mesmo morando longe, ele veio, e eu também conversei com o pai, separadamente. Não consegui colocar os dois no consultório, mas consegui cada um no seu tempo, e expus a situação. O pai achou muita frescura da mãe, que aquilo ali era a manha dele, que não tinha nada. Vocês vão escutar isso também, mas fiquem preparados, tá? Pais vão dizer que o seu diagnóstico não é certo, que está errado, então você vai dizer que você fez alguns testes, que você está encaminhando um psiquiatra ou um neuro que vai diagnosticar mesmo a situação dessa criança. E assim eu fiz. Encaminhei para um neuro e encaminhei também para o psiquiatra. Os dois fizeram os testes e realmente deu o TOD e o TDAH. Muitos problemas na escola. Aí, gente, não vai vir só essa questão do TOD e TDAH, né? Eu até separei alguns aqui, eu ia passar uns slides para vocês, mas acabou que não deu tempo. A gente aí vai trabalhar, né, com a questão que desencadeia várias situações, que é o TEA, é o TOD, a dislexia. Eu atendo hoje também criança com dislexia, que é a parte da escrita, a descalculia, que é a parte dos cálculos, né, reconhecer números, mas tudo isso, gente, tem um diagnóstico lá atrás. É por isso que eu estou começando com vocês, para vocês entenderem como foi o meu início. Eu não conhecia nada na parte infantil, porque eu me aprofundei dentro dos estudos da psicanálise, que a gente vai mesmo dentro de adultos. Eu, quando fiz estágio, não sei se vocês já passaram pelo estágio, e na maioria a gente atende adultos. A gente atende jovens, adolescentes, terceira idade, mas criança a gente não vê. Então é nessa parte aí que vai ser um grande desafio, como foi para a minha vida. E para mim, gente, é um desafio até hoje. Hoje é quarta-feira dessa semana, não, segunda-feira dessa semana, vai fazer um ano que a gente está junto. Ele foi no consultório e quando eu abri a porta, ele já estava gritando que não queria entrar. E aí você fica como? O que eu estou fazendo de errado? Aonde que eu estou errando? Será que o problema é meu? E nem a mãe consegue controlar. Ele correu porque ele tem o TOD, e criança que tem o TOD, voltando lá, que é transtorno opositor desafiador. É desafiador mesmo. A mãe cuida dele sozinha, agora que de tantas conversas hoje, eu tenho o privilégio de poder também cuidar da mãe, e aí vocês também podem entrar aí num problema que muitos profissionais vão dizer assim, mas não pode atender 2 na família. Pode. Claro que você pode. Porque você tem que ser um bom profissional de saber separar as coisas. Eu atendo 3 da mesma família, mãe e 2 irmãs. Atendo casais também.
sendo que não casais juntos, né? Ainda a gente não teve o privilégio de estar junto porque ele não está preparado. Então eu estou atendendo ele e estou atendendo a esposa, até o dia que a gente estiver junto. Então, o que eu tenho dele, eu não conto para ela, o que eu tenho dela, eu não conto para ele. A gente tem que saber ser um bom profissional dentro da nossa escuta analítica e depois do diagnóstico que você vai dar para os dois quando se juntarem. A mesma coisa é a criança. Sendo que ele, essa criança, na segunda-feira, ele não quis entrar no consultório. E quem tem o TDAH e o TOD, se tem só o TOD, não tem tratamento, gente. Vai tomar uma medicação, né? Certamente o psiquiatra vai passar um calmantezinho, desculpa, tranquilo, mas não tem tratamento. Ele é comportamental. Aí entra o grande desafio. E ele fez agora 11 anos. Na verdade, esse diagnóstico, se a mãe tivesse visto isso lá atrás, lembra que eu comecei a contar para vocês na questão do pai que sempre cuidou? TOD é um comportamento. Então, o comportamento que ele não teve, né, a autoridade que ele também não teve da mãe, como trocou as fases, como eu havia falado para vocês, o pai que estava em casa. E o pai fazia de tudo para essa criança. É o que brincava, é o que dava comida, é o que levava na escola, mas não tinha correção de um pulso firme como tem nós que somos mães. Porque lembra da embriologia, quando ele é formado dentro do ventre da mãe, ali já tem o primeiro contato. Essa criança foi desejada? Essa criança foi rejeitada? Essa criança, ela foi gerada dentro de uma idade ou dentro de uma maior idade? Como é a história? E quando você senta com o pai e a mãe para conversar, tudo isso tem que ser falado dentro de uma anamnese. E não foi dessa forma. O menino foi criado com todas as vontades do pai. O pai já era de idade. E quando o pai se foi, quando ele viu separado, cadê o pai? A mãe tinha que voltar a trabalhar e o menino ficou o dia todo na escola. E ele se viu sozinho. Foi aí, aos 4 anos de idade, que começou realmente o transtorno opositor desafiador. Ele não tinha mais o pai. Então, para a mãe, foi um grande desafio, porque ele começou a tomar as características. Ele estava, na época, com 4 anos começou, mas ninguém viu. Achava que era birra, era malcriação, era desobediência, que a gente escuta muito isso hoje, e foi se desenvolvendo. Quando ela ficou sem o pai, ela teve que encarar a situação dela sozinha. O menino estava com 9 para 10 anos. Ele chegou para mim com 10, agora ele está com 11. Foi quando começamos a diagnosticar tudo. E o psiquiatra fechou com o TOD e com o TDAH. Eu acredito que ainda tem mais alguma coisa. Acredito que ele tem TEA, que é autismo, né? Acredito que vocês saibam. Mas o psiquiatra ainda não fechou e nem o neuro. Tem psicólogas que só trabalham com essa parte de exames, que dão os diagnósticos, mas no caso dele a gente preferiu ir para 2 separados. E esse laudo vai ser fechado agora na próxima semana para poder levar na escola, porque na escola também é outro desafio. Então, gente, a escuta analítica para uma criança, dentro de um consultório com uma criança, ela é importantíssima. Lembra que eu contei para vocês da minha história? Pode ser que um dia vocês vão se deparar e vocês, não, eu vou contar a história igual a Kelly contou. Mas pode ser que não. Você vai ter que acalmar ele ali com outro tipo de ferramenta, com um brinquedo. Eu já tenho uma outra criança também, essa eu ainda estou conhecendo. Ela aparentemente não tem TOD, para mim não tem. O pai dela tem, mas ela não tem. Eu também cuido do pai. O pai dela não tem, mas ela tem. Mas eu estou vendo que ela tem já um TEA com dislexia. Então, é uma coisa que eu também preciso muito mais me aprofundar antes de encaminhar ela para o psiquiatra. Aí a gente está trabalhando como? Temos conversado bastante, mas às vezes, dentro da nossa escuta analítica, ela resolve muito, mas você tem que ter ferramentas de brinquedo.
Hoje eu saí e falei assim, preciso comprar mais brinquedos. E se você não tiver ferramentas que você falem com a linguagem da criança, você vai ficar perdido. Então, vamos lá. Essa parte da embriologia, né? Como eu estava falando. Essa parte da embriologia, não sei se vocês já estudaram, se vocês já se aprofundaram. Ela é uma parte importantíssima dentro dessa parte da criança, que é quando vocês tiverem esse desafio de estar com uma mãe que te indique uma criança, preciso que você cuide do meu filho, da minha filha, da minha neta, enfim. Você tem que ter uma anamnese própria da criança, e aí você tem umas que são muito boas, que são aí quase 8 páginas de anamnese. Tem muita paciência para poder preencher, já tem que dizer para o pai e para a mãe que ele vai para lá e vai precisar mais de 1 hora, porque são coisas muito minuciosas, né, de muitos detalhes, e você vai ter que saber como ela foi desejada, o tipo sanguíneo do pai e da mãe, o tempo de gestação, se você sofreu palavras em abusos também de agressão física, a verbal, né, a física, rejeição na parte materna, na sua materna, se você tiver, ou da sua paterna, ou também da família dele. Tudo isso, gente, aí tem pessoas que falam assim, mas para quê? É eu e meu marido. Não, é lá fora também. Porque uma palavra que você escuta, de repente a mãe está lá, né, tanto tempo desejando aquela criança e não consegue engravidar, e de repente você descobre, né, tem o privilégio de ser presenteada e você automaticamente já começa a soltar para todo mundo e na hora você vai dizer, você vai ouvir, mas agora, com essa idade, você não tem condições financeiras, você paga aluguel, então essas coisas já começam a focar, né, a criar um desenvolvimento dentro do teu cérebro que automaticamente vai passar para o teu feto. Porque você vai gerar dentro de vocês, dentro do teu paciente, uma situação de desconforto. E aí já começa toda uma história. É por isso que hoje as pessoas falam, né? Por que hoje a gente tem tantos transtornos? Tá aí, gente. É porque antes realmente não tinha ciência para trabalhar tanto, né? A nossa ciência, ela vem se aprimorando, né? A cada dia mais. Mas e lá atrás? Era brincadeira de criança, porque a criança é pirracenta, porque criança se joga no chão, porque criança faz, porque criança xinga, porque criança não tem comportamento, porque ela é agressiva, mas você não sabe realmente lá no fundo o que tem por trás. E hoje, infelizmente, depois da pandemia, ou felizmente depois da pandemia, se estudou muito mais, né? A ciência se entrou muito mais, né? Então se entregou muito mais. E aí foi descoberto todos esses transtornos. TOD, TDAH, TEA, transtorno de dislexia, descalculia, e entre outros. Mas esses são os que a gente mais trabalha, é o que eu mais trabalho dentro do consultório. O TDAH, ele tem... a gente fala que toda humanidade tem um pouquinho de TDAH. Eu fui fazer um teste comigo e fiquei assustada. Eu tenho 75% de TDAH. Eu não sei se vocês já tiveram esse desafio de vocês fazerem com vocês. E realmente, a nossa vida, de tantas informações, de tanta correria, de tantas demandas, realmente vai gerar dentro de nós algum tipo de transtorno. E por que a gente anda tão ansiosa? Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a criança, acaba que a gente passa isso para a criança também, na gestação. Então, você, quando sentar com o pai e a mãe dessa criança, você precisa entender. Eu sofri abuso, eu não sei da história da família. Eu tive que gerar, eu não quis tirar essa criança. Tá, a gente não sabe da história da criança da parte paterna, mas a gente pode entender a sua parte materna. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar em cima da sua família. Né? O TEA também, ele é uma questão que pode ter familiar, assim também como o TDAH. Esse menino, ele tem o TDAH porque ele também tem a genética do pai de TDAH. Entende por que
importância de uma boa anamnese aplicada com os pais. Então, eu vou entender como fui desejada. Se eu perguntar para vocês, alguém consegue se identificar com uma história parecida? Vocês já pararam para pensar como vocês foram desejados? Eu, sinceramente, gente, eu não tive a oportunidade de sentar com minha mãe ainda para perguntar. Eu sei que eu fui desejada, mas como fui? Você teve, mãe, uma boa notícia da minha avó? A minha avó materna, minha avó paterna, diante de uma família muito conturbada, muito cheia de netos, sobrinhos, como foi? E por que eu tenho TDAH hoje? Mas eu tenho por conta da demanda que a gente tem. Gente, a psicanálise, ela é linda, né? Freud, quando começou a se deleitar nesses estudos, eu amo Freud. Não sei qual é a linha aí que vocês vão abordar, mas eu me identifico muito com Freud. E quando a gente para pensar, realmente a gente vai entender quantas coisas nós temos aqui dentro guardado. E que eu só tive o privilégio, graças a Deus, a opção de gerar uma opção, tá, gente? Se o marido deixasse, seria mais, mas eu só quis uma. Quando eu olho para minha filha, eu olho para mim. E aí eu vou fazer era para ter feito no início, né? Acabou que eu não fiz, eu vou fazer um quebra-gelo rapidinho. Eu quero que vocês peguem uma mão de vocês aí, qualquer uma, ou direita ou esquerda. Eu quero que vocês olhem para ela, olhem aí para a palma da sua mão, igual eu estou olhando para a minha, quem puder. Eu quero que vocês olhem para a linha da mão de vocês. Foquem nela. Dá para vocês verem quantas linhas tem? A gente não consegue. Por mais que a gente tenha vontade de invadir lá, igual a nossa digital, a gente não consegue. Assim, gente, é o feto, né? O feto é o embrião que tem aqui dentro. Mas Deus escolheu, não sei quem todos aqui são mães e são pais. Deus escolheu a minha filha, e hoje, quando eu olho para ela, eu me identifico, eu olho para ela e olho para mim. Eu falei, meu Deus, não é muito físico, não. Ela é mais parecida com meu esposo. Mas quando eu olho para ela, eu vejo o meu comportamento todinho. E o comportamento que eu tive com a minha mãe. E dói. Não fui uma criança rebelde, mas fui uma criança que gostava muito de pegar as roupas da mamãe. E ela também pega as minhas. Então você vê como que a parte da embriologia, ela tem um grande efeito e resultado. Minha filha está com 18. E a gente realmente vai entender como que essa parte da embriologia dentro da criança, já crescida, na fase adulta, como ela tem uma grande importância. Então, quando a gente tem uma boa escuta, a gente consegue identificar os transtornos que uma criança tem. Essa menina que eu atendo de dislexia, ela é dislexia com TDAH. Ao mesmo tempo que ela é muito intensa, ao mesmo tempo ela briga consigo mesmo de não conseguir ler, de não conseguir falar. E ela melhorou muito com a fono. E aí você identifica também a parte da fono. Nossa, mas quantos obstáculos para viver? Quantos desafios? E como é que você vai identificar isso? Quando você está ali, na escuta mesmo com a criança. É escuta analítica. É você realmente escutar e analisar. Ela já diz, escuta analítica por trás da criança. E quando você senta a criança, é claro que a criança não vai chegar no consultório, vai abrir a porta. Cheguei, tia, eu vou contar tudo para você da semana. Não vai haver isso. Não é como um adulto que senta, relaxa. Ai, Kelly, hoje, essa semana eu passei, eu não sei, tem tantas coisas aqui dentro e você vai entender, já é maduro. Você fala a mesma língua porque você vai se deparar com muitas situações que o teu paciente viveu e vive, e você também está vivendo um pouco, mas a criança é diferente, você tem que voltar lá na sua criança, como eu voltei na minha.
Então, a escuta analítica de uma criança ela é importante justamente por isso. E quando eu diagnostiquei tanto esse menino quanto essa menina, foi duas situações muito difíceis. Porque eu tive que conversar com os pais e entender que precisaria de um fono. Porque ela tem 11 anos, ela tem uma fala embolada. Mas os pais achavam que era língua presa. Que não, ela que sempre falou assim, uma língua presa, isso é de família, isso é de família. Mas como foi a parte da embriologia dela? Como foi? A mãe viveu muito calada, por conta de um casamento muito conturbado que ela viveu, porque o pai era alcoólatra. Então ela tinha que aguentar tudo calada. E aí, quando a criança nasceu, ela chorou, tudo perfeito, andou, sentou, engatinhou, chamou papai, chamou mamãe, tudo normal. Foi para a escola, sendo que a criança começou a desenvolver a fala, não muito clara, mas infelizmente não tiveram a percepção de parar e entender que aquilo ali poderia ser uma coisa mais agravante. E quando foi se ver, né, quando eu pedi que levasse um psiquiatra e também uma fono, quando chegou na fono, realmente a fono fez os testes, agora ela vai ter que fazer a psicopedagogia também, vai ter que tratar, porque aí é mais trabalho, né, de escrita, coisas que a gente não faz aqui, a menos que você queira fazer uma outra linha de abordagem, não dá para a gente fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu falo, eu queria abraçar tudo, e a gente vai ter que entender qual é o nicho que você quer. Hoje, né, a gente precisa entender um pouco de tudo, mas aí você tem que entender qual é o teu nicho maior. Eu confesso para vocês que dentro desses 2 anos e meio, o meu coração agora que está impulsionando para a parte da criança, que é uma parte que eu gosto muito. Mas aí, será que dá só para trabalhar com a parte infantil? Será que o teu público vai te ajudar financeiramente? Porque os pais, eles não se importam muito com isso. Alguns sim, outros não. Outros só vão entender quando o negócio estiver bem pesado. Igual esse menino. Ele começou com 4 anos, mas achava que era birra. E não era birra. E foi preciso chegar à pandemia, os pais se separarem. Não se separaram no papel, não. Eles se separaram no físico, em corpos, por conta da situação. E agora que foi realmente diagnosticado depois desse tempo todo. Olha quantas coisas poderiam ter sido evitadas. E se tivesse evitado lá atrás, hoje o menino não teria esse transtorno opositor desafiador. E ele, quando chegou segunda-feira no consultório, quando ele correu, a mãe foi pegar ele, pegou ele pelo braço, a unha dela, que nem era grande, arranhou fundo aqui. Ele estava todo arranhado. E eu chamei, vem cá que a tia vai te passar um detergente. Não, detergente arde. Eu falei, não, tia não vai nem passar álcool, é só um detergente. Não, eu não quero, porque eu vou mostrar para o meu pai que ela fez comigo. E fez aquele drama. Mas não foi isso. Ele lutou. Transtorno opositor desafiador é isso. É um grande desafio, gente. E não teve jeito. Ele foi para a janela, abriu a janela. Uma vez ele fez isso também comigo. Ele saiu da sala, disse que ia beber água. Essas coisas, gente, eu estou contando para vocês entenderem como é o TDAH com o transtorno opositor desafiador, que são 2 transtornos muito fortes para você trabalhar. E desafio até mesmo para você, porque para mim foi um grande desafio, porque eu não conhecia. A gente vai entender dentro da psicanálise, a gente vai estudar, sim, vai estudar o ego, o superego, né, o id, a gente entende tudo isso, mas tem outras coisas muito além. E quando eu me deparei com isso, ele saiu, tia, eu vou beber água, tá? Ele foi. Aí ficou aquele silêncio no consultório, eu comecei a gritar ele, e quando eu levantei, quando eu fui ver, ele estava na janela, debruçado, olhando para baixo. Pensa numa pessoa que parece que a minha alma saiu do corpo. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso com a tia. Não, tia, tá tudo bem, eu só quero ver se minha mãe tá vindo. E aí você tem que ter todo um jogo de cintura, tentar chamar ele sem no desespero, e você tentar controlar aquela situação. Eu já percebi, eu não tinha um diagnóstico fechado pelo psiquiatra, eu já percebia que ele tinha
mas eu não tinha diagnóstico. E ali, como eu entendi que era o TOD, eu tive que me controlar. Porque a minha vontade era puxar ele, mas vai se eu puxo, ele tem esse desafiador, não pensa, ele vai. E eu mantive a calma, tentei conversar, me acalmar, porque além de profissional, você é mãe, né? E eu estava numa responsabilidade porque a mãe deixou e foi embora. É outra coisa que eu falo para vocês, gente, se vocês se depararem com uma situação de transtorno, sendo ele TDAH e o TOD, que são os mais difíceis de você trabalhar, o TEA também é. Mas o TEA você ainda consegue segurar, ele é agitado, mas você consegue, mas ele não é desafiador. Então, quando você pega uma criança que é desafio, portanto que você não pode fazer nada. No teu filho, você só vai lá, pega pelo braço, senta aqui e acabou. Mas uma criança que tem esse tipo de transtorno do TOD, você não pode. Você tem que acalmar e tentar trazer a conversa. E foi o que eu fiz. Ele sentou, a gente conversou e voltamos. Depois o TDAH surgiu de novo nele, ele começou a correr pelo consultório, se escondeu. Foi quando eu falei para a mãe, olha, sinto muito, mas não dá mais para ficar com ele no consultório, porque os pais, geralmente, eles deixam e vão resolver a vida, ganhar tempo, mas, minhas amadas, não façam isso. Eu passei por isso e não aconselho vocês, justamente por conta do transtorno, que é desafiador, para sua própria segurança. Hoje a mãe já não deixa mais. Eu fico, uma que tem a dislexia, eu fico, quem tem TEA, eu também fico, porque eu sei, hoje eu entendo mais, eu me aprofundei mais, eu sei como, é claro que o TEA tem vários níveis, né, de grau 1, grau 2, grau 3, então vai ter uns que você vai ter mais como você entender, e ali você vai se encontrar naquela criança, e é mais fácil, mas o TOD, gente, com TDAH, não dá para ficar sozinho, não dá. Então, eu tô falando muito, né? Eu vou abrir um espaçozinho, que eu não sei, acho que eu estou muito com o meu TDAH também. Falem para mim, gente, sinalizem aí, porque eu acho que eu estou muito aflorada. Hã? Alguém tem alguma pergunta? Não? Ninguém quer falar nada, não? Professora, dá licença. Sim, Nossa, pode me chamar de Rô. Nossa, você trouxe cada insight aqui. Nossa, eu estou pensando, e você me deu uma ideia maravilhosa, porque eu tenho, deixa eu abrir minha câmera aqui, eu tenho psicopedagogia, e quando eu tentei fazer um estágio aqui perto, veio a pandemia, aí a pessoa cortou tudo, né? Mas ela falou, eu te dou até a carta, né, de que você fez estágio e tudo mais. E aí eu sempre pensei, porque a psicopedagogia foi um curso bárbaro de pós, e eu queria aproveitá-lo, né? E agora, com a sua fala, eu consegui entender aonde que eu poderia entrar para dar a juntar, né, a psicanálise com a psicopedagogia, e ajudar as crianças, porque eu já sou docente, né? Então eu amo essa coisa do desenvolvimento humano e através aí dessa docência, né? Ou melhor, desculpe, desse trabalho psicanalítico com a psicopedagogia seria fantástico. Eu vou me informar melhor sobre isso. Como é seu nome mesmo, amada? Desculpa. Rosana Zenese Moreira. Pode me chamar Rosana, de você está com todos os presentes na mão, minha linda. Ai, que maravilha! Não entendi. Maravilha, maravilha! Então, você é eu sempre falo, o TDAH não deixa, o psicopedagoga, né? Com a psicanálise, minha linda, aproveita os presentes, a bandeja que Deus te deu e vai em frente, porque existem muitas crianças precisando de você. Então você pode trabalhar com as suas duas formações dentro do consultório. Você só não vai cuidar de vidas e ganhar um bom financeiro se você não quiser. Porque dá para você trabalhar com os dois. Você vai ter a sua escuta analítica com a criança e você também vai dar o diagnóstico para ela. Olha que delícia. Tem gente, essa psicopedagoga que eu tenho de parceria com alguns convênios,
ela não faz. Ela também ela é psicóloga, mas ela não atende na psicologia, né? Ela não escuta a criança. Ela só mesmo faz os testes. Mas você, se você mesmo quiser essas duas partes, nossa, e não, assim, dentro dos testes, como você já é formada, mas você é formada e você consegue dar o diagnóstico? Você fez um curso com essa abrangência? Não, que eu saiba, não. Não, Não? o meu foi. O meu nem teve. Como é que fala? É psicologia, psicopedagogia. Eu não lembro se é clínica, é só de escolar, um negócio assim. Deixa eu até ver, porque faz tempo que eu fiz. E tem quanto tempo, Rosângela, que você fez? Acho que foi em 2018. Deixa eu ver Você aqui. pode aí fazer uma reformulação, né? É um complemento, né? E Sim, porque eu queria, inclusive, eu tinha começado a escrever um artigo, mas nesse curso não havia necessidade do TCC final, né? entendi. Que eu acho um absurdo, eu acho que tem que ter, porque você, Sim. quando termina, você vai coroar toda aquela pesquisa, todo aquele pensamento que veio, a curiosidade e tantos casos, né, que você acaba conhecendo, eu acho que você tem que escrever. Tem que fazer Sim. esse um complemento, né, para a comunidade, para que as pessoas, Uhum. né, também entendam, porque, por exemplo, eu tenho receio de pegar crianças, porque assim, eu já dei aula de inglês e para crianças eu não gostava. Hoje eu sou enfermeira, eu não trabalho assim, né, diretamente, mas, por exemplo, com crianças eu já vejo em todos os lugares que eu fui que para mim é bem difícil. Até em hospital infantil, aí eu fico emotiva, enfim, então é complicado. É. Mas eu preciso Então, vencer os menina, medos, né? com Vencer os medos. certeza. Todos nós temos Reformular. um medinho aí dentro. Aí eu vou tratar com você dentro da parte da embriologia. Por que você tem medo? Você tem muito medo? Um medo baixo, um medo médio, um medo alto? Porque a gente tem que ver dentro dessa grade como é teu estado do medo. Porque tem o medo que a gente sente mesmo. Não vou contar para vocês, não, que eu também fiquei com frio na barriga de estar aqui. Mas aí não é algo que vai me tirar do meu controle. A gente brinca com a tal ansiedade, né? Não, eu posso me controlar. Opa, da onde eu vim? Lembra quando eu falei para vocês? Vocês já descobriram com a mãe de vocês quem tem mamãe ou quem não tem? Pode saber aí com algum parentesco como é a sua história? Então, minha linda, você tem, pelo que eu estou vendo, né? Você tem a parte da psicopedagoga, tem agora a psicanálise, tem também a enfermagem. E, lindona, procura focar por que eu não segui dessas três. Tudo bem que a psicanálise eu ainda estou me encontrando, mas essas duas que já têm diploma, por que você não seguiu? Por que esse medo? Porque, não, eu sou economista e tenho mestrado em administração, mas eu estou Parabéns. eu estou fazendo agora, obrigada, agora essa semana que entra, 63 anos, eu estou mudando de carreira, eu acabei enfermagem em dezembro e estou na psicanálise desde outubro, então eu estou me redescobrindo. E Isso assim, a aí. parte, a parte das crianças, eu sei qual é o meu receio. Não são elas, são os pais delas, porque o que eu já vi de barraco, de pessoas que não compreendem, é por isso, eu gostaria só de dar um pequeno, não sei se é testemunho, mas eu acho assim, quando eu começar a clinicar na psicanálise, eu acho que eu terei que colocar para as pessoas o que porque assim, como quando você é docente, você quer explicar as coisas, e não como a gente normalmente chega e as pessoas começam a fazer a psicanálise com você sem muitas explicações. Então, eu acho que a gente tem que explicar o porquê da fala, por que leva um tempo até fazer a transferência, assim, explicar um básico, né, um basicão. Sim. Aí as pessoas compram a sua ideia. Eu acho que com os pais
eu acho que eu deveria também fazer isso. Eu ainda vou buscar a minha estratégia como clinicar, mas pode ser que eu mude, não atenda, né? Daqui a um tempo pode ser que eu mude, atenda crianças e não os adultos, porque hoje em dia eu estou assim. Muitas coisas que eu não gostava, não fazia, hoje eu faço e gosto, como, por exemplo, perfume doce. É só Sim, um pequeno é exemplo. válido. Isso. E então por quê? Porque a vida é isso. A vida é nós transformarmos, nos reformularmos e estou nesse novo empreendedorismo, porque se deixar, rotulam você dos 60 para frente como idoso É, e te veem com outros olhos. Então, assim, eu não quero isso, eu quero, não que eu me importe com as pessoas, mas eu importo sim um pouco, mas eu acho que o principal é a gente, temos que estar felizes. Senão as pessoas se exatamente. põem a pecha de idoso e não sei o que, não te dão importância. E a gente tem É. importância nesse mundo, sim. Cada um tem a sua importância. Amei te ouvir. É o meio que. Eu amei te ouvir, porque me deu Ah, que bom, amor. Eu também amei te ouvir, foi muito panorama, bom. assim. Agora, minha linda, independente do que os pais vão entender, né, vão fazer também lá, vão ler você, porque eu não concordei com a fala dela, não tem problema não, porque a gente não consegue agradar todo mundo. E você vai falar dentro do teu diagnóstico, dentro do que eu entendi, dentro do que eu estudei, dentro do que eu analisei aquela criança, dentro do que eu entendi o comportamento e a fala dela, e por isso eu estou encaminhando. E você procura deixar bem clara e bem decidida, amor. Você só não pode chegar com os pais, porque eu acho, porque eu estou percebendo. Não, eu sou profissional, eu estudei e eu estou vendo que ele tem algumas coisas que não estão batendo. Então, eu já sei o que é, mas eu preciso que o profissional da área dê o diagnóstico fechado. E aí, Rosângela, você tem que ser decisiva. Você não pode demonstrar fraqueza na sua fala. Porque quando a gente mostra uma fraqueza, realmente eu tenho dúvidas. E quando eu tenho dúvidas, não está certo. Entendeu, minha linda? Então, eu creio que Deus vai mostrar para você o caminho certo. Você vai se amadurecer como eu me amadureci, como eu tenho me amadurecido, porque realmente é um grande desafio. Trabalhar com criança não é fácil, mas é uma doçura, porque você vê os olhos da criança pedindo socorro. Desculpa, gente, eu até me emociono de dizer isso, porque é o que eu tenho vivido em consultório e dentro de um desafio que eu tive muito na minha vida, porque eu vivi a história desse menino, foi a primeira criança. E eu não meço esforços, porque nem é uma outra coisa que eu tinha que falar com vocês, nem sempre a mãe consegue trazer ele no consultório, porque o TOD, como é muito desafiador, a mãe não consegue levar ele no consultório, porque é brigas e brigas dentro da casa. Então, para não gerar nela, né, uma briga com a criança, ela me liga desesperada. Semana retrasada, e essa não, essa ele foi no consultório, mas 2 semanas passadas ele surtou dentro do apartamento. E eu sempre procuro, é uma outra situação que vocês também podem fazer, de colocar esse paciente sempre no último horário que você atender. Porque no momento de desespero, ainda mais se for uma mãe solteira, como ela é, dá para você fechar e sair correndo. Gente, não importa para mim distância, não importa para mim combustível, né? Porque tem profissional que pensa muito nisso. Sim, a gente deve pensar, porque a gente vai trabalhar numa outra linha, né? Que a gente chama muito também do home care, de trabalhar no home care, mas essa parte do home care é um valor diferenciado dentro do teu consultório, é uma outra situação. E eu não me importo, eu largo tudo e vou. Quando eu cheguei no apartamento, ele estava transtornado. O medo que a gente tem dele se jogar lá de cima, mora no quarto andar, já fui para a rua, já caminhei com ele na praia, já caminhei com ele no clube, já fiz de tudo, porque a gente sabe como é desafiador. E agora, o pai voltou essa semana, depois, lembra que eu contei para vocês que eu estou cuidando da mãe, porque foi preciso, porque não dá só para cuidar da criança, você tem que conhecer também, ajudar a mãe nessa questão.
E aí a gente conversou, eu coloquei para ela que ela precisava, porque quando a criança tem TOD, ela precisa de uma figura paterna. Ela precisa de uma figura masculina se não tiver paternidade. Porque, lembra no começo que eu contei que ele veio da infância com a criação? E ele se viu, arrancaram e tiraram. E cadê essa figura de novo na minha vida? Ele sabe que existe. Não morreu. Quando morre, acabou. Mas ele sabe que está ali. Então, eu tive que conversar com ela sério. O que você quer da tua vida? Ele precisa voltar para casa. O pai precisa entender a situação dele. E assim foi feito. Graças a Deus, o pai largou tudo. E está morando com ele. Está sendo outro desafio, porque agora ele vai ter que começar tudo. Agora quem vai ter que ser tratado vai ser o pai. Mas é isso, gente. É tudo um ajuste. É desafio para todos os lados. Então, Rosângela, que eu não fechei com você, você tem essas duas partes. E você ainda tem, né, só para descontrair aqui um pouquinho, você ainda tem a parte da enfermagem. Deus que me perdoe, numa hora dessa eu ia jogar um detergente, eu não sei nem se eu estava preparada, mas você, enfermeira, de repente você ainda leva a sua malazinha lá, né, de primeiros socorros, e você ainda pode trabalhar com isso. Então você tem muitas ferramentas dentro da tua mão, minha linda, que você pode se destravar. É o que você falou, né? A gente precisa se conhecer. Não é por causa da idade. Então, Rosângela, não tenha medo. Avança. Tá, minha linda? Beijo, deixa eu ver se tem mais alguém para falar, porque a nossa Muito hora obrigada. tá tão gostoso que não dá nem vontade de sair. É verdade. Tem alguém para falar um pouquinho? Senão a gente vai encerrar, porque já está quase no nosso horário, né? A Cristiane estava com a mão levantada antes de mim, né? Acho que a Então, Cristiane cadê quer você, falar. Cristiane? Deixa eu te conhecer, lindona. Não? Será que ela já foi? Desistiu? Então, vamos lá, Sheila, você? Então, vamos lá. Um prazer estar aqui conversando contigo, Keller, colegas da área, que estamos todos aqui. É muito providencial essa palestra de hoje. Quero aí agradecer ao Ademir por ter proporcionado esse momento aqui para nós. Até coloquei essa semana no grupo. Eu fiz uma formação em psicanálise em 2022, mas deixei em stand-by naquela ocasião. Estava ainda também no meu processo, o que eu vou me posicionar, com o que eu vou trabalhar, né? Aí comecei... Há tempo para todas as coisas, né, Sheila? Há tempo para todas as coisas. E eu estava ainda me encontrando, né? Desde 2018, já trabalhando profissionalmente como terapeuta, mas buscando ainda mais ferramentas. Cheguei na psicanálise, fiz a formação, mas não dei continuidade no tripé. Aí, esse ano, comecei a investigar mais. Não, quer saber de uma coisa? Acho que acredito que a psicanálise vai vir como uma ferramenta poderosa. E não estou aqui por acaso, me chamou muita atenção a palestra, por ser com crianças, porque quando eu trabalho, hoje a minha cliente, o meu cliente, né, o meu público é feminino e são mulheres, e a gente acaba tratando muito, né, a nossa história, a nossa origem, né, e é muito interessante porque eu comecei a me posicionar aqui na cidade e as coisas vão acontecendo, né, surgiu uma oportunidade para fazer parte de um projeto para levar inteligência emocional para as escolas. Que legal. De ensino fundamental. E aí, por isso que foi muito providencial essa semana, porque chegando na escola, chegando com as demandas da escola, algo que eu nunca fiz antes, eu nunca também me imaginei trabalhando com crianças. Mas isso que tu disse com relação à nossa história, todos nós temos uma história, né? E todos nós que estamos aqui em busca, né, de ainda mais conhecimento, de mais ferramenta, é porque a gente tem aquele chamado de ajudar, de ser um agente de transformação, de estar ali, de também pegar muito da nossa história, daquilo que a gente resignificou e curou, né, da nossa história. Acho que tem alguém com o áudio ligado, né? Que a gente curou da nossa história e poder hoje levar isso a mais pessoas, né? E conhecidamente eu cheguei na escola, fiz uma palestra naquele momento, foi com professores, mas já levantando, né, já trouxeram as dores, né, das dificuldades da escola. E tive 2 oportunidades de fazer a palestra com professores e depois uma palestra diretamente de inteligência emocional com crianças de 3ª, 4ª e 5ª série.
Então, foi meu primeiro contato com as crianças. E, de fato, tu ter aquela oportunidade de olhar no olhinho de cada um e de sentir, né? Eu digo que é muito sentir mesmo, né? O que a criança está passando, de acordo com o comportamento que ela está tendo na escola, que acaba sendo um lugar onde eu estou tendo a oportunidade de colocar para fora, muitas vezes, aquilo que eu não estou tendo em casa, né? Enfim. Então, começa com esse comportamento escolar. E foi muito interessante, porque foi o meu primeiro contato com criança. Eu fiz uma dinâmica, a gente foi falar sobre como que a gente foi falar sobre inteligência emocional, foi passado o filme Divertidamente 2. Acho que é a Eliane que está com o som ligado. E aí foi muito legal, porque as crianças, elas trazem algo, né, que quando ela sente confiança, né, e elas trazem aquilo que precisa ser trabalhado. E foi muito incrível estar aqui escutando a tua história de lidar com crianças, porque a gente sabe que hoje existe muitos transtornos, são muitas crianças com TDA, TDAH, com TOD. Eu já tive também a experiência, tenho uma filha de 7 anos que já teve uma experiência com um coleguinha na escola que tem TOD, e quero dar os parabéns por você estar aqui compartilhando conosco, dizendo que é enriquecedor. Eu imagino sim que seja um desafio trabalhar com crianças, mas ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de promover naquele indivíduo algo melhor nele, né? De poder. Tem alguém com fone, né? Quem tá com eu tô vendo aqui é Eliane. Desligar o áudio dela. Elaine Silva, perdão. Elaine Silva que tá com. Eu tô quase ouvindo. Elaine Silva que tá com o áudio ligado. Tu não consegue, talvez, tirar o som dela? Não sei se eu vou. Elaine. Isso. Desculpa, gente, já vou desligar aqui, tá? Bem, minha querida, fica tranquila, acontece. Nada. Imagina. E como é incrível a gente poder ter esse olhar com a criança, porque, como a Rô, né, mencionou, esse julgamento com o medo dos pais, né, com aquele posicionamento dos pais, mas e pensar que, embora os pais, tu está fazendo algo por aquelas crianças, né? Tu está podendo fazer algo pelaquela criança, que talvez os pais também, devido a não ter tido a mesma oportunidade, né? Às vezes também não, eu vejo muito isso, né? Todos nós temos uma história, todos nós tivemos uma criação, todos nós viemos de algum lugar, e talvez os pais não tiveram essa oportunidade, mas a criança está ali, e você está tendo essa oportunidade de ajudar aquela criança, aquele serzinho, a ser alguém melhor. Embora os pais, né? Então, eu vejo isso, Rosana, né? Eu vejo isso como algo poderoso, sabe? Talvez os pais não tenham essa preparação, e só o fato de estarem levando a criança para você, para Keller e para mim, talvez um dia, que se eu me posicionar com crianças, é porque eles estão pensando na melhoria daquela. E eles também precisam de ajuda para lidar com isso, porque talvez não tiveram a mesma oportunidade. Então, tá todo mundo nessa construção, né? Tá todo mundo nessa busca. Então, quero parabenizar por essa oportunidade que, para mim, assim, foi mais um plantar da sementinha de Deus sobre o caminho de estar. Eu ia até falar sobre a questão da escola. Você deve encontrar com muitas situações então parecidas, porque esse menino, ele infelizmente, ele tem muita questão de rejeição dentro da escola, porque querendo ou não, quando a criança, né, o amiguinho não sabe, o amiguinho quer automaticamente se afastar, né, porque ele é impossível, né? Ele, além de ele ser acelerado por conta do TDAH, ele também tem a questão de ser controlador, né, por conta do TOD. Então as crianças se afastam. Não brinca com ele tem muita dificuldade. E também foi uma outra questão, e você, lindona, por estar dentro do ambiente escolar, eu sempre procuro ter contato com a psicóloga lá, justamente por isso, porque para ficar mais atento, certo? Que uma escola é um âmbito muito grande, as crianças ficam muito aceleradas, mas por que aquela não está se destacando? Por que aquela está sentadinha ali no canto, só no telefone, ou só está no fone, ouvindo música? Exatamente.
tem um outro refúgio dela. Por quê? Exatamente. E foi para analisar a criança e escutar a criança, você vai ver quantas coisas tem guardado. E nessa escola que ele estuda, eu já estou atendendo 5 dentro dessa escola. E foi algo tão incrível, porque eu trabalho online, eu não trabalho com criança, me apareceu esse projeto, eu parei na escola, levantei demanda, eu saí daquela escola, me perguntaram, aonde que tu atende? Eu não atendo fisicamente, mas agora eu vou montar um consultório e vou atender, porque eu vou abrir as portas. Porque, assim, o que eu fiz foi lindo, foi algo assim, ó, sabe quando tu faz algo e eu vou colocar aqui do coração, porque eu não tenho experiência com criança, mas preciso realmente do coração, não tenho experiência no atendimento, mas sou mãe, então a gente tem essa sensibilidade, né? A sensibilidade que vem do fato de sermos mães. E mães presentes, né? Mães que estão ali sentindo que é realmente o desenvolvimento de uma criança. E eu fiz uma dinâmica só para falar de emoções. Foi incrível. Só para dar assim um rapidinho esse feedback. A gente estava falando sobre as emoções, aí eu questionei o que eles faziam no momento que eles estavam alegres, quando estavam tristes, quando estavam com medo, quando estavam com raiva. E foi algo assim de as crianças falarem o que elas faziam com medo. De se esconder no banheiro, de se esconder embaixo das cobertas, de se esconder embaixo da cama, de se esconder embaixo da cortina. Então começa que o lar, a casa, que seria o meu lugar de segurança, é o meu lugar de insegurança. Não é o meu lugar de segurança. Para a criança sentir medo só no ambiente, buscar esses lugares. Ou seja, eu estou com medo e eu não tenho ninguém para me ajudar naquele momento, porque eu estou indo para debaixo da coberta, eu estou indo chorar no banheiro, eu estou indo para debaixo da mesa, eu estou indo para... Então a gente nem imagina o que mais, né? A gente consegue imaginar o que mais pode acontecer naquele lugar, naquele ambiente, né? Para estar em busca disso quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, de entrar no quarto e bater no travesseiro. E socar o travesseiro, por quê? Porque com certeza o desejo dela era o quê? Agredir alguém que está dentro daquela casa. Né? Então, tudo que a gente acaba estudando aqui, eu presenciei na escola. Aí, quando eu fiz a dinâmica para eles desenharem as carinhas numa folha, vamos desenhar essas carinhas e escrevam em que momento você sentiu isso? O que aconteceu? E aí veio muita coisa. Então, assim, foi 1 hora que eu tive com as crianças, foram ali, acho que tinha umas 15 crianças naquele dia. E cada uma trouxe isso, assim, e para a gente perceber como a gente tem realmente uma demanda de crianças e que hoje estão sofrendo e que talvez os pais percebam de alguma forma não estão sabendo lidar. Então eu percebo que o nosso trabalho aqui, ele entraria muito também para poder ajudar, né? Ajudar os pais também com relação a essas crianças. Porque se os pais estão feridos, concorda comigo? Que se eu estou ferida, como que eu vou construir filhos saudáveis? Como que eu vou construir relações saudáveis se eu também estou ferida com a minha história, né? Muitas vezes eu tenho pacientes que chegam aqui, essa semana eu tive um caso de uma mãe que a filha está com 4 anos e ela ainda não consegue lidar com a maternidade, ela ainda não consegue lidar com a filha. E a filha já está com 4 anos. Por quê? Porque ela tem as demandas dela como mãe e agora tem as demandas da filha. Então, olha como é importante a gente parar, né, e ter esse olhar, assim. Então, quero só finalizar minha fala aqui para não demandar mais, que foi muito providencial esse momento. E eu creio aí que todos nós temos o chamadinho do nosso coração e que a gente tem que se permitir, né, a olhar para ele com coragem. Então, Rosana, você também, amada, tenha coragem de, se Deus está chamando, como alguém disse aqui, se joga. Tem muita gente aí fora precisando, né? Muita gente. Então, gente, o TOD, né, que é um pouco mais que eu falei, se não cuidar na infância, ele vai ter sérias complicações na fase adulta, tá? Dentro da sociedade. É por isso que a gente vê muita gente aí com dupla personalidade, porque não foi tratado, tá? Não tem medicação, como eu falei, diferente do TDAH, do TEA e tudo mais, da dislexia, da descalculia, entre outros. Não tem, é comportamental, tá? E dentro da tua fala, Sheila, deixa eu te mostrar, como eu falei, né, no início, para quem quer ir trabalhar com criança, eu fui hoje comprar alguns brinquedinhos, né, porque é bom, porque outra coisa, gente, nem sempre a gente vai ter como trazer a criança para o consultório, né?
A gente vai ter que se reinventar todos os dias. E eu achei uma coisa muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que vocês podem trabalhar lá, um quadrinho das emoções, Viu? que quando a criança não tem fala, né, como eu falei, vai ter criança que você vai conseguir, vai sentar e vai conversar bem, vai ter outros que não. Então você já pode pegar, ó, não sei se vocês vão encontrar aí na cidade de vocês, ou vocês também podem fazer em casa, né, para a Rosângela, que é psicopedagoga, para ela também tem mais jeito para isso. Vocês podem montar e eu já vou começar a aplicar no meu consultório, eu vou pedir para a criança, se você não quer falar, eu quero que você entre e bote qual estrelinha que você tá. E ali a criança já vai começar a se sentir mais à vontade com você. E você vai dentro. Se precisar, gente, se joga no chão, senta no chão, brinca do que for preciso, solta a gargalhada para que você consiga se aproximar com o seu paciente. Porque criança tem que ter linguagem. Se você não tiver linguagem corporal com a criança, não vai rolar. E a gente tem que ter a fala da criança, né? Você tem que jogar o mesmo jogo, não tem jeito. Tá, gente? Tem muito mais coisas que eu queria falar, mas já são 5h10. Eu estou preocupada, que eu já vi que alguns outros já saíram. Tem gente, é sábado, né? Muita gente está com a família, quer passear. Mas foi um momento muito produtivo, de grande conhecimento para mim, né? Nesse momento que eu pude escutar vocês dois. Não sei se mais alguém queria falar. Alessandro? Olá. Professora, tem a Milene também que queria falar. Eu, por exemplo, posso ficar aqui se eles quiserem continuar falando. Tá bom. Pode falar, Alessandro. Olá, tudo bem? E acho que tem alguém, eu não sei se é o seu que está dando interferência, não? Veja se melhorou. Sim. Melhorou? Não. Ok. Não. Você não melhorou? Melhorou. Agora sim. Melhorou? Eu sou professor já há mais de 28 anos, também Ó, bagagem muito maior. Psicanalista também, e por conta de alguns fatores, né, estou agora participando desse outro curso com o CBC, está assim, de parabéns, né, enfim. A minha fala, eu também sou doutor em psicologia social e fiz uma especialização, essa especialização, né, do doutorado, em criança e adolescente. E criei um projeto onde eu já consegui, né, aqui eu sou de Brasília, Distrito Federal, onde eu consegui já implementar em uma escola para se tornar como piloto. Nesse projeto, concluí que, em grande parte da problemática das crianças, elas são provenientes dos seus pais, dos seus responsáveis e do lar onde essa criança se encontra. E muitas vezes nós, como psicanalistas ou psicólogos, enfim, né, ou terapeutas, né, que deve ter algumas pessoas aqui também, né, às vezes tem essa dificuldade de colocar para os pais, né, essa necessidade de melhora do ambiente familiar para que a criança possa realmente ter, né, condições de mudar de ocorrer da estrutura, né, psicopatológica, porque muitas vezes é a falta da própria mãe, do próprio pai ou daquele que é o cuidador na estrutura educacional da criança. E isso eu pude observar, porque nesse projeto instalado na escola, né, eu falei, estou escrevendo meu livro, e aí eu quero, né, já fazer um apanhado. Então, meu livro, né, é intitulado De Mãe, né, é uma metodologia de auxílio ao estudo. Então, eu fiz essa sigla, mas já para chamar a atenção com relação às mães. Porque o livro não é para a criança, e sim para as mães, para os pais, de condicioná-los a buscar um entendimento sobre a estrutura funcional e educacional da criança. E isso, muitas vezes, atendendo dentro da psicanálise, né, se tem dificuldade, porque a gente, né, eu consigo fazer um laudo, e aí quando a gente pega, não, mas isso não é assim, mas isso não é assim, não, mas isso aqui, né, aí é difícil porque a gente vai ter que trabalhar com os pais, né, e essa busca, às vezes, gera um pouquinho de estresse, etc., mas tem sido gratificante. Então, eu não sei qual a sua visão sobre, se alguns casos já ocorreram isso, né, enfim. Eu vejo que muitas vezes eu faço toda uma análise, a gente atende as crianças e tal, e após essa análise eu vejo que a problemática dela não incorre em nenhum transtorno e que, na realidade, isso é dificuldade de imposição de regras e limites dos próprios pais.
aí eu tenho que chamá-los, né, e nessa chamada, né, eu faço, assim, até uma ideia, enfim, o Ademir depois pode até fazer uma colocação no nosso grupo sobre isso, né, eu chamo os pais para que a gente possa também trabalhar, né, trabalhar essas questões, o que a gente pode mudar, o que a gente pode acrescentar para que a criança, né, tenha, assim, uma estrutura funcional, psicopatológica, educacional melhor. Então, na realidade, a minha fala é em cima disso, né, é porque a gente vê, assim, que tem muitos profissionais, é interessante a gente buscar diversas áreas, diversificar o conhecimento. Por quê? Né, assim, eu sigo bastante Freud, eu sigo Douto, eu sigo Lacan, Winnicott, eu sigo diversos dentro da psicanálise, mas também tem o meu eu dentro da filosofia, dentro da antropologia, dentro da sociologia, que acrescenta muito nas nossas questões sociais, principalmente tendo em vista hoje uma problemática, né? Porque assim, são muitas crianças sem os seus próprios pais, né? E a mãe tem que fazer os dois papéis. Dentro da psicanálise, a gente consegue enxergar que esses papéis serão falhos. E aí entra, né, um grave problema que acaba impulsionando que essa criança tenha essas dificuldades de expressão, de interação social e de uma série de outras anomalias, digamos assim, dentro da sua psique. Enfim, parabéns pelas colocações, né, se tiver algo a acrescentar nessa minha fala, por gentileza, né? Parabéns ao Ademir, né? Eu estou acompanhando lá o grupo, está sensacional, humildade no meu conhecimento, não é porque sou doutor, porque estou aprendendo muito, muitas coisas, né, que são elencadas, assim, de forma categórica, e o grupo todo está de parabéns, bem focados no trabalho. Parabéns a todos. Muito obrigado. Mas, Alessandro, né? Isso. Então, mas exatamente isso, Alessandro. O TOD, ele é o comportamental. Lembra como eu falei lá que o pai, né, que cuidou e que, na verdade, esse é o papel da mãe, porque a mãe mesmo que tem mais pulso firme, não que o pai não tenha, mas a mãe tem, então houve essa troca, né, de funções dentro do lar, fez com que a criança aceitasse tudo que o pai fazia, e ele não teve regras. E hoje, com essas regras, é muito mais difícil dizer para ele, você tem que ir, você não pode fazer, você tem que fazer. Ele não aceita, porque o TOD justamente é isso. E o que eu sempre falo para os pais, quando eu chamo, foi muito bem lembrado, Alessandro, que era uma fala que estava até em pauta aqui, a gente vai, né, na intensidade, a gente vai se impulsionando, a gente precisa mesmo chamar os pais para pontuar, foi o que eu fiz, né? Eu tive que chamar a mãe, sendo que assim, não dá para a gente chamar sempre, porque é uma outra situação. Eu não sei como é que vocês vão trabalhar, eu trabalho em cima de pacote, que é 4 sessões no mês, e a primeira que eu faço, eu dou de brinde para a família, né? Eu não cobro. Quando o paciente vem, eu não cobro. Então, eu vou entender, eu vou fazer a anamnese, esse menino foi diferenciado, mas aí eu vou fazer aquela anamnese bem específica com a mãe ou com o pai, e aí sim eu começo a contar as outras sessões. Mas no decorrer desses, eu vou ter que chamar a mãe de novo para dar o diagnóstico, ou pelo WhatsApp, mas aí quando eu chamo, eu tenho que cobrar essa consulta da mãe ou do pai, ou então vai ser descontado numa sessão da criança. Aí fica a critério da criança, do responsável. Por isso, para não descontar da sessão da criança, ela preferiu assim, a gente resolveu cuidar só da mãe. Então, foi uma forma que eu tive de também chamar a mãe. Então, hoje eu cuido do menino e cuido da mãe. Porque, além de você ganhar tempo com um e com o outro, você está ajudando os dois. E agora o pai. E depois vai ter que ser o casal. E aí a gente vê uma outra forma de estar fazendo dentro de casais. Então, com a criança, são coisas muito específicas. E é o que eu também sempre falo para os pais. Nem todos, gente, vão gostar de ouvir. De repente, eu não sei se vocês como pais ou eu como mãe, se de repente eu dentro de um consultório, um profissional virasse para mim e falasse assim, mas 90% dos problemas das crianças, a culpa é sua.
porque você não colocou regras, porque você deu de tudo, porque eu te dou isso, eu não tenho tempo, filho, mas eu te dou isso, eu te compro com isso, eu te dou mais isso, e vou te dando, e vou te enchendo de presente. E aí, eu me perco. E na hora que eu tenho que usar minha fala de autoridade, eu não tenho mais, porque eu não tive tempo com o meu filho. E quando vai ver, a humanidade está toda, né, do jeito que a gente está vivendo. Então, gente, eu preciso terminar com vocês, né? Mas, Alessandro, foi muito boa a sua fala. Sheila, foi muito boa a sua fala. Rosângela também. Pude aprender com vocês, pontuar essas coisas, né? Acertar alguma delas, acrescentar. E é assim, a gente aprende todos os dias um pouquinho. Né? Estamos aqui, como o Alessandro falou, independente de diploma, doutorado, seja o que for, né? Somos estudantes diariamente. Se eu quiser ser, né? Se eu quiser ficar estacionado porque eu tenho aquele diploma ali, para mim aqui tá bom, não avanço. Mas eu quero mais. Né? Acredito que todos nós que estamos aqui até uma hora dessa queremos mais. E tem muita gente precisando de nós. Então, é igual isso aqui, ó. Gente, eu amo trabalhar com material. Eu acho que a visão, a analítica é muito importante, mas a visão, quando você trabalha com material, eu gosto. Precisamos sair daqui, da gaiola, e voar. Precisamos voar. Deus não nos chamou para ficar aprisionado. A minha cabeça não pode estar assim. Deus me chamou para ser livre. Então, voem, gente. Beijo. Eu vou deixar o meu Instagram para quem quiser. É Keller Munhão PC, tá? Só isso. Então, quem quiser, Não deu para entender. Keller Munhão